uma vez eu saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora como classe, tendo a oportunidade de dar sequência aos nossos estudos, no nosso padrão de fé secundário, que é a Confissão de Fé de Westminster, tratando hoje especificamente sobre o capítulo de número 19 da Ceia do Senhor. Padrão de fé secundário porque o primário é a palavra de Deus, a qual esta confissão, bem como o catecismo maior e breve, estão subordinados e apenas expressam-lhe os ensinamentos. Capítulo 29 da Ceia do Senhor. Para tratar sobre esse capítulo, irmãos, nós vamos inicialmente abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo número 11, e vamos proceder à leitura a partir do versículo 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11, a partir do versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem é assim mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo a assistência do nosso Deus. Bendito Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra e haveremos de ler também, ó Deus, o texto da nossa confissão e outros textos bíblicos referentes ao estudo sobre o sacramento da ceia. Pedimos que o Senhor nos assista mais uma vez, dando-nos, ó Deus, entendimento saudável, entendimento, ó Deus, da doutrina bíblica a respeito deste preciosíssimo sacramento. Que não haja dúvidas em nós, ó Deus, quando participarmos deste sacramento. Auxilia-nos, ó Deus, assim, portanto, é a nossa oração, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no dia 1 a 4 de outubro de 1529, o Philippe de Hesse organizou um colóquio que ocorreu na Europa, na cidade de Masburgo, e a ideia, àquela altura, era tentar, de alguma forma, unificar a compreensão entre os reformados a respeito da ceia do Senhor. Já há algum tempo nós temos estudado com os irmãos, nas quartas-feiras, um outro padrão de fé que não o padrão de fé adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a Confissão Belga. Ano passado nós estudamos o Catecismo de Heidelberg. E somado a esses dois documentos, ainda existe os cânones de Dort, que é a tríade de documentos, que é a base para os nossos irmãos que foram alcançados pela reforma protestante no continente. Se você olhar para o continente da Europa, você vai ver que vão existir as ilhas ali do lado, Reino Unido, Escócia, Inglaterra, etc. E vai ter o continente onde, por exemplo, a Holanda
foi um grande berço, né, um grande expoente aí da fé reformada. Então, os nossos padrões de Westminster são nas ilhas. Recorde que o presbiterianismo tem a sua origem na Escócia, mas há também os documentos dos reformados que estão nos continentes, dentre estes alguns que nós temos estudado. Isso mostra, irmãos, que o movimento reformado não era monolítico, ele tinha uma atuação muito grande, e existiam, depois da reforma protestante, diversos reformadores, atuando na Suíça, em Genebra, etc. O que acontece, meus irmãos, é que estes reformadores não tinham, no início, uma base única a respeito do sacramento da ceia do Senhor. Eles discordavam em alguns aspectos, e as questões que geravam mais tensão com relação a estes aspectos eram, por exemplo, como é a presença de Cristo na ceia, como a presença de Cristo realmente se dá na ceia. Quando Cristo diz, isto é o meu corpo, a expressão que deve ser utilizada é, isto é ou isto significa? Ali está mesmo o corpo de Cristo ou não está? Como a ceia deve ser ministrada? Eu vi Dalva ali agora. Oi, Dalva. Oi, Haroldo. Bem-vindos. Coisa boa. Deus abençoe vocês. Como que a ceia deve ser ministrada? Com que periodicidade? É todo domingo? É uma vez por mês? Como é que a gente faz? E aí começou a ter uma série de discussões. Os reformados não estavam unidos nessa questão. Então, Filipe Dies tenta chamar os reformadores ali, vivos, para juntos sentarem ao redor de uma mesa e discutir a questão. Nesse colóquio, que é o colóquio de Masburgo, como disse, 1 a 4 de outubro de 1529. A turma senta e, dentre os muitos que vão, estão dois dos principais teólogos que elaboraram, irmãos, ensinamento importante a respeito da ceia. O primeiro deles, muito conhecido de nós, que é o Martinho Lutero. Homem de personalidade difícil, uma figura Lutero, forte. Às vezes Deus usa esses homens mais fortes, mais difíceis mesmo, para impactar algum local, alguma região, algum tempo. E ele era um homem duro, forte, cabeça dura mesmo, turrão. Era muito interessante a postura dele. E outros reformadores foram também. Àquela altura, nós tínhamos ali o Zwinglio, também como um grande reformador, etc. Então sentaram à mesa. Tem um seminário batista reformado hoje também, que leva o nome de Martin Bucer. O Bucer estava presente nesse colóquio, o colóquio de Masburgo. Então eles sentam lá e vão discutir a respeito da ceia. E as discussões vão acontecer, irmãos. E a principal temática está relacionada nesse colóquio, o ponto de divergência, porque a ideia era unificar a fé reformada toda, no continente, nas ilhas. O que é que nós cremos a respeito disso aqui? O problema é que Lutero não cedeu de jeito nenhum. As fontes dizem que, eu não vou mencionar mais o objeto que ele utilizou para escrever na mesa, porque alguns dizem que foi uma faca, outros dizem que foi um giz, uma pedra, o que quer que seja, mas as fontes dizem que ele escreveu na mesa, isto é o meu corpo. E toda vez que alguém vinha questioná-lo, mas é o corpo, ele circulava ali o dizendo é o corpo mesmo. E por que Lutero fazia isso? Vou explicar para vocês agora. Por favor, olhe aí para a palavra de Deus, um texto que nós acabamos de ler. E veja que o apóstolo Paulo, depois de afirmar no versículo 23, que ele estava entregando para a igreja de Corinto o que o Senhor Jesus tinha dado para ele, ou seja, que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e disse, isso significa o meu corpo? Foi isso que foi dito? Está assim traduzido na sua Bíblia? Está traduzido como? Isto é o meu corpo. Pronto. Aí começou a discussão. E a discussão versava no seguinte sentido, irmãos. Se Cristo disse que é o corpo, como é que eu vou dizer que aquilo ali significa o corpo? Aí a discussão começava, certo? A perspectiva de Lutero, e aí você pode tomar nota, a perspectiva de Lutero era a seguinte: lembre-se que Lutero veio,
rompeu com os ensinos, com diversos ensinos heréticos da Igreja Católica, mas a acusação que normalmente é feita aos luteranos é que este rompimento não se deu na medida em que deveria em diversos outros aspectos. Se você for para os luteranos hoje, visitar uma igreja luterana, você vai ver uma diferença muito grande no que você vê numa igreja presbiteriana, numa igreja reformada. Eu digo igreja reformada enquanto denominação, tá? Se for na igreja reformada canadense, na igreja reformada dos Estados Unidos, existe igreja reformada do Brasil, você vai ver uma diferença no culto. Você vai ver o luterano usando vela, usando estola, usando um monte de coisa. E aí você vai perceber que, ao estudar a história da igreja, que apesar de Lutero ser usado para desencadear a reforma, surge um braço aqui chamado luteranos e outro braço chamado reformados. Luteranos e reformados, portanto, vão fazer o quê? Vão se dividir. E um momento marcante para essa divisão foi esse colóquio, onde Lutero não aceitou conversar e chegar a uma união de termos. Isso deu neste colóquio especificamente com relação à doutrina sobre a ceia do Senhor e especialmente a respeito deste isto é o meu corpo. Eu não sei quantos dos irmãos aqui já foram católicos, vieram do catolicismo e com a graça foram alcançados pela graça de Deus e se tornaram crentes reformados, presbiterianos, né? Você, se não foi católico, já pode ter visitado alguma vez uma igreja católica. Você pode observar quando você entrar numa igreja católica, especialmente se for numa ocasião em que é dado uma hóstia, né? Na ocasião da ceia, o cidadão que bota a hóstia na boca, presbítero Salles, ele pode mastigar a hóstia? Pode? Por que não pode? Porque é o corpo de Cristo. Se ele estiver mastigando a hóstia, ele está mastigando, não pode mastigar Cristo, né? Então, a hóstia faz o quê? Desmancha, né? Dissolve ali. E aí acaba a ceia, e aí tem um monte de hóstia lá. O que é que vai fazer com aquela hóstia? Que é o corpo literalmente figurado, ou figurado não, né? O pastor até, nós conversávamos, né, pastor, desse uso de literalmente, né? Eles dizem que é o corpo mesmo, fisicamente falando. É o corpo. O que é que eles fazem com a hóstia? Guarda. Normalmente tem um local que tem uma luzinha vermelha lá, que chama sacrário, bota lá. Por quê? Porque não pode. É o corpo de Cristo. Tem que guardar aquele negócio lá. Ok? Quando Lutero, desenvolvendo a doutrina de justificação pela fé, que temos estudado aí domingo à noite, né? Graças a Deus, o cerne do Evangelho, né? Da doutrina da salvação ali, desenvolvida por Lutero em Romanos, que é o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. Quando Lutero rompe com parte dos preceitos católicos, quando ele dá o justo viverá pela fé, etc., ele faz mudanças importantes, mas, por exemplo, com relação à ceia, ele não muda muito. A doutrina católica a respeito da ceia chama-se transubstanciação. Por quê? Porque os elementos se tornam mesmo, são o corpo e o sangue de Cristo, fisicamente mesmo. Ok? Lutero, ao estudar tudo isso, ao reformar a igreja, propõe que o corpo e o sangue de Cristo ali, lembre-se que a gente está estudando a ceia, e que a problemática agora está na palavra isto é o meu corpo. Ele está estudando a ceia, o que é que ele vai pegar aquilo ali? Né? Ele vai dizer que o pão e o cálice, a doutrina que ele vai elaborar chama-se consubstanciação. Ele vai dizer que com e sobre o pão está o corpo de Cristo. Irmãos, ele tentou mudar, mas não mudou muita coisa. Na verdade, ele não mudou. Ele tentou ali um jogo de palavras, falou a mesma coisa. E a pergunta feita era a seguinte: meu filho, para Lutero, se Cristo está no céu, e como é que Cristo está no céu, irmãos? Em espírito
Está como? Em corpo. Cristo fez-se homem, irmãos, em amor para Deus. Ele é vero homem, vero Deus. Como é que Cristo está no céu? Em corpo. E como é que Cristo está em corpo no céu? E ao mesmo tempo, em corpo, fisicamente falando, em todos os lugares que se celebra a ceia, se é certo que fisicamente pão e cálice se transformam literalmente, fisicamente, quando eu digo literalmente, no corpo de Cristo. Vocês entenderam? Se o corpo de Cristo está lá, como é que ele está aqui também, fisicamente? E aí Lutero precisou criar uma doutrina chamada doutrina da ubiquidade, que era a tentativa dele dizer que é possível Cristo fisicamente estar lá, estar aqui. E aí veja, irmãos, é problema, né? Problema muito grande. Então, com essa introdução, eu gostaria que você voltasse para o texto aqui, de Mateus capítulo, Mateus não, pensei no texto da instituição, mas nós lemos 1 Coríntios. Em 1 Coríntios capítulo 11, 23, e perceba a estrutura que já vimos aqui ao estudar as sessões 1 e 2 no domingo passado com o pastor. Veja que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, deu graças, o partiu. E veja, Paulo está ensinando isso aqui para toda a igreja de Corinto. O Espírito Santo nos ensina também. Esse texto foi preservado, está na palavra de Deus, instrução para nós. Não sei quantos irmãos têm acesso à confissão de fé, e é justamente isso que nós vimos no domingo passado. Olha aí, por favor. Deve estar essa altura deve estar no grupo da igreja também o texto da confissão de fé, que algum irmão sempre posta por lá. Diácono Jeremias costuma nos auxiliar, ele já fez um legal ali, já está lá. Então veja, no domingo passado, na noite que foi traído, mesma coisa que vimos no texto aqui. O Senhor Jesus instituiu o sacramento, que acabamos de ler, para ser observado a sua igreja até quando? O pastor Alex falou, até Cristo voltar. Está instituído até Cristo voltar. Para ser observado por sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, para selar os verdadeiros crentes, todos os benefícios provenientes desse sacrifício, para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, seu compromisso de cumprir todos os deveres para com ele, e ser vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros, como membro de seu corpo. E nós somos ricamente abençoados com a última instrução do pastor Alex, mostrando que esse sacramento, inclusive, é este vínculo e penhor da comunhão com ele, que se expressa também horizontalmente entre nós, né? Então, se temos comunhão com ele, temos comunhão com os nossos irmãos, e toda a instrução que daí parte, e temos que nos reconciliar com os nossos irmãos, antes de entregarmos a nossa adoração ao nosso Deus. E nós estudamos também, irmãos, no domingo passado, a sessão 2. Neste sacramento, Cristo não é oferecido ao seu Pai, e aqui um combate ao erro católico, né? Nem de modo algum se faz um sacrifício para a remissão de pecados dos vivos ou dos mortos, mas se faz uma comemoração daquele único sacrifício que ele fez na cruz, de uma vez por todas, e por meio dele a oblação de todo o louvor a Deus, assim como o chamado sacrifício papal da missa é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados eleitos. Então, não existe mais necessidade de sacrifício nenhum. Cristo fez o sacrifício por nós na cruz do Calvário, único, né? E veja bem, irmãos, uma característica importante da sessão 2 que nos é entregue e que a Igreja Reformada ainda sustenta é a ideia da comemoração, certo? O que é comemoração? Eu costumo dizer aos meus alunos aí no seminário que toda vez que você estiver diante de uma expressão teológica, você deve ir para a etimologia. Acho que é resquício da formação lá com o pastor Hermes, né, Marcos? Então a gente já vai logo para a etimologia, parece que é um passo que a gente sempre faz, um professor que tivemos em comum. E se você pegar a palavra de forma simples, dizer comemorar, o que é comemorar? A gente pensa que é fazer festa, né? É o quê? Lembrar junto. Comemoração. Nós vamos comemorar. Vamos recordar juntos.
entra toda nessa noção aqui de memória coletiva, né? Aquilo que só você lembra e que não está interposto em livro, em lugar nenhum. Se você morrer, o que acontece com essa memória? Apaga junto com você, morre junto contigo. Agora, se a gente lembra o quê? Junto. Interpõe isso nos lugares de memória, como os livros, etc. O que acontece? Essa memória é preservada. A memória é preservada. Então, o aspecto da comemoração foi muito trabalhado por um dos reformadores que estava presente no colóquio que eu mencionei para os irmãos. O nome dele era Zwinglio. E Zwinglio defendia outras coisas, mas a perspectiva dele a respeito da mesa do Senhor tinha um caráter, tinha um cunho muito memorialista. E a gente herda isso muito meio presbiteriano, irmãos. Acho que já mencionei isso em outros momentos com os irmãos aqui, por ocasião de ministração da ceia. Vocês já devem ter tido contato com igrejas presbiterianas, com mesas do sacramento também aqui, né? Normalmente ficam aqui ao meio. E a expressão em madeira, assim, gravada, né? Em memória de mim, né? E essa ideia é a questão da memória, da necessidade de lembrar o que Cristo fez por nós. Isso está presente na ceia? Obviamente. Seção 2. Obviamente, nós lembramos. Sacrifício único, suficiente do nosso bendito Redentor em nosso lugar. Por isso que a gente fala na ceia que é um misto de alegria de estar participando ali e de grande temor, porque sabemos que um alto preço precisou ser pago, quando a gente lembra, né? A morte da segunda pessoa da Trindade, do Filho de Deus, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Somos alegres com o perdão? Somos, mas um grande temor toma conta de nós também, por causa da morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Veja a seriedade do pecado. Então, isso nós vimos na seção 2. Hoje nós vamos ver essa seção 3 e vamos caminhar até onde aprouver a Deus aqui neste capítulo. E eu convido você a dar uma olhada aí para a seção 3, está no grupo da igreja, você pode, ou então colocar aí na internet, você vai achar fácil aí este capítulo, o capítulo 29 da ceia do Senhor. A seção 3 diz o seguinte, irmãos: nessa ordenança, ou seja, na ceia do Senhor, o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para declarar ao seu povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho. Isso foi tratado também pelo pastor Alex na aula passada. E assim separá-los do uso comum para o uso sagrado, para tomar e partir o pão, tomar o cálice dele participando também. Por quê? Porque há expressões erradas isso aí, né? A congregação não toma o cálice, só quem toma é o sacerdote. A congregação só participa da hóstia, e aí vem a confissão e vai dizer o quê? Está errado, não deve ser assim. Bom? Então, dele participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes, e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Vamos tentar explicar isso aqui. Explicar. Veja bem, irmãos. Primeira coisa, está dizendo que o Senhor Jesus instituiu isso, e como nós vimos no domingo passado com o pastor Alex, esse ministério, esta ordem que foi dada aos apóstolos presentes na última ceia, é passada aos ministros do Evangelho, que são os sucessores, né? Os seus sucessores ministeriais, né? Hoje nós não temos mais apóstolos, nós temos presbíteros, os presbíteros que se dedicam à docência, né? À pregação, são os pastores e os demais presbíteros. Então, a estes ministros do Evangelho, eles vão dar sequência, segmento ao ministério apostólico na partir do pão e na pregação da palavra. Isso é muito fácil para a gente perceber em Atos dos Apóstolos, o cuidado que haveria de ser tido com isso, quando inclusive a instituição dos diáconos, para que cuidem das demais coisas, para que os apóstolos dediquem-se prioritariamente à pregação, aos sacramentos, ministração da palavra, ok? Então, isso é ensinado aqui. E o que é que esse ministro, então, ele deve fazer? Ele vai declarar ao povo a palavra de instituição. O que é isso, irmão? Toda vez que você vai participar da ceia, o que é que o pastor faz? Primeiro, ele lê a Bíblia, né? Ele vai ler
ou aqui em 1 Coríntios, ou nos Evangelhos, né, a instituição da ceia do Senhor, e vai explicar para os irmãos, explicar direitinho, inclusive explicar os elementos. Olha o pão, daqui a pouco a gente chega lá na questão do pão ser o pão, como é que isso se dá, do pão ser o corpo, como é que isso se dá, do cálice, né, do vinho ser o sangue, como é que isso se dá, tá bom? Muito bem, então a palavra da instituição é lida, a igreja é instruída, a igreja não participa do sacramento ignorante. Das muitas discussões que houveram sobre a ceia entre os reformados, o teólogo que se destaca ao elaborar uma doutrina da ceia mais madura é João Calvino. João Calvino migra de uma noção de que Cristo não estava presente na ceia para a noção de que ele estava presente realmente na ceia. Ele muda, ele aprende durante seu ministério e elabora uma doutrina madura do sacramento. E na sua maturidade teológica, Calvino vai dizer para a gente que a ceia tem, o sacramento tem a mesma importância que a palavra, porque tanto a palavra como os sacramentos apresentam a nós a Cristo e este crucificado. E a ideia, porque até uma crítica arquitetônica que é feita a partir daí, não é? Vocês sabem que os púlpitos são colocados no meio da igreja por causa do quê? É só porque fica bonitinho aqui no meio? Centralidade da palavra. E por que não tem a centralidade do sacramento? Aqui tem. A mesa fica, né? Também, aonde? No meio. Porque entendemos que também os sacramentos comunicam a Cristo e a este crucificado. O ministério de Cristo, a obra de Cristo por nós. Calvino fazia questão de defender isso. Nos seus anos maduros, na última versão das suas Institutas, isso fica muito claro. E a ideia, irmãos, é que você, ao participar da ceia, está literalmente sendo alimentado rica e poderosamente pela verdadeira comunhão com o Senhor Jesus. Foi lida a palavra da instituição, certo? Então, os elementos vão ser retirados do seu uso e desfrute comum, porque pão é pão e cálice é cálice. Eles vão ser retirados do uso e desfrute comum para o uso e desfrute espiritual, conforme a palavra da instituição que foi lida e explicada para a igreja, certo? Já vou ceder a palavra, tá? Só finalizar aqui o raciocínio, irmão. E assim, irmãos, separado do uso comum para um uso sagrado, toma o pão, parte o pão, toma o cálice, apresenta o cálice, toma o pão, bebe o cálice e apresenta isso para todos os que estão congregados. Daí, a gente vai daqui a pouco receber, com a graça de Deus, estamos avaliando, né? Tem vários dias, não é, meu presbítero, avaliando os irmãos, estão chegando para a igreja. A primeira coisa que você ouve ali na reunião com o conselho, quando você vai se chegar à nossa igreja, vai dizer: olha, nós vamos ler para você aqui a nossa Constituição, o que é um membro. O membro da igreja é isso, isso e isso. Existe o membro comungante e o membro não comungante. Então, o membro que participa da ceia, não é? E o membro que não participa. Todos os membros comungantes, ou seja, aqueles que foram batizados e aqueles que já professaram a sua fé, esses podem participar da ceia, tá bom? Nosso irmão Alberto parece que quer fazer uma contribuição. Por favor, meu irmão. Bom dia. Bom dia, meu irmão. Pastor, primeira pergunta. O presbítero, segundo o entendimento do Supremo Concílio, ele pode ministrar ceia? Primeira pergunta é. Segunda, quando cristãos eles estão em lugares inóspitos e nestes lugares é desenvolvido um trabalho evangelístico, por não ter um ministro devidamente ordenado, certo, eles não poderão ministrar a ceia? Muito bem. Pergunta 1. Presbítero não ministra ceia. Só quem ministra a ceia são os pastores. Por quê? Porque Deus deu este ministério aos pastores. Tá bom? Esses mesmos tipos de problema ocorreram, por exemplo, quando Israel foi levado cativo, né, para os cativeiros, sinagoga. Quer dizer que quando eles foram levados cativos lá
podia fazer sacrifício em qualquer lugar, era qualquer um que podia fazer o sacrifício, porque não tinha quem fizesse? Não podia. Então Deus estabeleceu quem fazia, quando fazia e como fazia. Se as circunstâncias não permitem, não é feito. Não é feito. Por quê? Porque Deus ordenou. E a gente não tem autoridade para mudar o que Deus ordenou. Antigamente, os mais antigos aqui entre nós vão lembrar, tinha um pastor presbiteriano para uma região inteira. Esses homens viajavam em lombos de cavalo, passavam por cidades com risco de ser apedrejados. Sabe por quê? Porque tinham irmãos na comunidadezinha X, na fazenda X ou Y, que estavam meses sem receber a Santa Ceia. E eles se deslocavam para lá para levar a palavra e os sacramentos. Então, Deus em sua providência vai, conforme a sua soberania e sua graça, providenciar que hajam ministros ordenados, separados para cumprir esse propósito, para ir para essas determinadas regiões e levar o sacramento. Quando você se apresenta como pastor, eu sou pastor, né? Há uma expressão técnica que é utilizada na teologia, nos nossos manuais também, né? Nós somos ministros da palavra e dos sacramentos. Certo? São prerrogativas, funções que são dadas aos pastores. Tá bom, Alberto? Tranquilo? Muito bem. Vamos então aqui para a sessão 4. Não, faltou uma coisa aqui, irmãos. No final da sessão 3, não sei se chamou a sua atenção uma coisa. Tão somente os que se acharem presentes na congregação. Quem é que recebe a ceia? Os que estão presentes na congregação. A pandemia, está todo mundo dentro de casa. Pega o seu copinho, pega o seu pãozinho, bota ali do lado do computador, na hora que o pastor falar, você toma a ceia. Está presente na congregação? Não está presente. O sacramento pressupõe igreja reunida. Isto é uma coisa. Outra coisa é, reverendo, diácono tal, presbítero tal, vou fazer uma visita ao irmão tal, muito idoso, não se move mais, não pode mais vir para a igreja. O pastor, chama um presbítero, chama um diácono, vai até a casa do enfermo, do idoso, e lá, igreja reunida, quem é a igreja ali? O pastor, o presbítero, o diácono, o irmão, quem mais estiver por lá que seja também, certo? E lá ele pode ministrar o sacramento, nestes casos. Certamente, os irmãos já viram exemplos como estes aqui também, né? Pastores levando as ceias para os enfermos, doentes, hospitalizados e coisas do gênero, que não têm condição de vir para a igreja. Okay? Mas é necessário, segundo a nossa confissão, aos que estão presentes na congregação. Aquilo que a gente viu aí durante a pandemia, irmãos, tinha tanta coisa errada acontecendo. Certo? Muita coisa errada mesmo. E muita coisa errada ainda sendo feita, fruto de uma bênção que nos foi concedida na pandemia. Um pequeno parênteses, que era, por exemplo, as transmissões. Né? Tem gente que hoje acha que ficar em casa, vendo a transmissão, substitui a presença no culto. E não substitui. Você pode estar sendo de alguma forma edificado, abençoado, estar ouvindo a palavra, mas não substitui, né, a comunhão dos santos e todas as bênçãos que daí procedem, né, de estar aqui obedecendo à vontade do Senhor, participando de todo o ato litúrgico, sendo abençoado. Nós já estudamos no ano passado como é abençoador para nós, é um meio de graça a participação no batismo, nos sacramentos, etc. Ok, irmãos? Muito bem. Então, essa é a questão importante dessa sessão 3, uma questão bem prática, para a gente entender. Né? Aqui e acolá alguém vai perguntar para você, como é a ceia na sua igreja? Né? Nós temos experimentado isso, não é, irmãos? Várias pessoas de diversas denominações, às vezes denominações, entre aspas, insatisfeitas com o que é visto aí por fora, e vão procurar você, que é um presbiteriano, e que eles viram um pastor pregando muito bem, ouviram uma mensagem do pastor Augusto na internet, ficaram impressionados, lá tem Bíblia, lá expõe a Bíblia mesmo, e vão perguntar as coisas da igreja para você tem que saber explicar. Olha, nós queremos assim, né? A Bíblia diz que nós devemos saber responder a todo aquele que perguntar a razão da esperança que há em nós. Então, a gente tem que saber
isso aí direitinho, pelo menos o básico, para responder, para poder ajudar essas pessoas que nos procurarem. Muito bem. Seção 4. Seção 4, dá uma olhada aí, por favor. Nós vamos ler e explicar algumas coisas nessa seção 4 agora. A missa particular ou recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, claramente você já está percebendo o que, irmãos? Combatendo os erros católicos, né? A confissão está tomando cuidado, dizendo, não imite isso aqui não, porque isso não tem base bíblica. E o que é que não tem base bíblica? Toda essa seção 4. Veja aí, a missa particular ou recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, adorar a hóstia, adorar o cálice, a elevação ou procissão deles para serem adorados e a sua conservação para qualquer uso religioso. Olha, acabou aqui, né? Vamos conservar porque o corpo de Cristo tem que ficar guardado, senão... Irmãos, não é assim, não é? O pastor Alex explicou aqui no último encontro. Acabou aqui o culto, palavra de instrução foi lida, a gente retira do uso e desfrute comum durante o sacramento. Durante o sacramento. Ele tem o uso, irmãos, útil durante o sacramento. Acabou o sacramento, é pão, é vinho. Obviamente que a gente vai tratar isso com respeito, não vai chegar e lidar ou até desprezar de qualquer forma, vamos tratar respeitosamente, mas com nenhum sentido de adoração, de ser o corpo, de ser... Não é? Então, a confissão faz questão de deixar isso muito claro. Ok, irmãos? Então, a elevação dele para ser adorado, sua conservação para qualquer uso religioso, são coisas contrárias à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo. Perguntas? Tranquilo até aqui? Sim, irmãos? Tudo bem. Alberto. Por favor, Diácono. Alberto, aqui mais uma pergunta. Ei, pastor, eu nunca tive familiaridade com a Igreja Católica, né? O senhor falou que na Igreja Católica a hóstia ela é preservada e conservada no sacrário. Esse sacrário, eu acredito que ele não preserva a hóstia por tempo indeterminado. Então, imagina, o corpo de Cristo vai dar fungo, entendeu? Então, assim, é meio que sem lógica, né? Você veja que quando você vai levando as coisas às últimas consequências, eu também não sei como é que eles lidam com uma coisa como essa, né? Mas quando você vai levando a coisa para as últimas consequências, você vai perceber realmente a falha lógica, a falha teológica, especialmente, né? Mas é uma excelente observação. Muito bem. Seção, então, 5. Os elementos exteriores deste sacramento, presta bem atenção, irmão, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo. Então, lida a palavra, explicado direitinho, orou, tirou o sacramento do uso comum, destinou o sacramento para o uso específico que acabou de ser instruído durante a ministração daquele sacramento. Muito bem, feito tudo isso, então os elementos exteriores desse sacramento, quais são os elementos exteriores? Pão e vinho. Devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, tem tal relação com Cristo crucificado, que em verdade, mas só sacramentalmente, são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Porém, em substância e natureza, conservam-se verdadeira e somente pão e vinho como eram antes. Aqui a gente tem que ter um cuidado muito grande. E eu vou explicar qual é o cuidado que nós devemos ter. Olha só. Ele está dizendo para a gente aqui
que estes sacramentos não se transformam fisicamente, ou esses sacramentos, esses elementos, o pão e o cálice, não se transformam, certo? A substância física deles não se transforma no corpo e no sangue. Não se transforma. Eles permanecem com a mesma substância e natureza, pão e vinho, como eram antes. O que é que ele está fazendo? Ele está, mais uma vez, combatendo essa doutrina errada da transubstanciação e também a doutrina católica da consubstanciação. Não há nada físico, no elemento físico que modifique. É pão e é vinho. Aliás, já foi visto também no domingo passado. Pode ser caldo de cana com tapioca? Não pode. Pode ser qualquer um que ministre? Não pode. Por quê? Porque Deus instituiu. É este e este. Nós não temos autoridade para mudar aquilo que foi instituído por Deus. Quem ministra? Que elementos ministram? E essa foi uma exposição bem demorada do pastor e bem explicada para a igreja. Então, veja, essa sessão 5 está fazendo questão de explicar para a gente que a relação do elemento com Cristo, vou ler de novo, que tal relação com Cristo crucificado, que em verdade, mas só sacramentalmente, são às vezes chamados pelos nomes. Agora note que ele colocou em verdade. Então é mentira que o pão é o corpo? Não, é verdade. É mentira que o cálice é o vinho? Não, é verdade. Agora isso não se dá fisicamente. Não é físico, porque a substância do pão e a natureza do pão permanece. E a substância do vinho e a natureza do vinho permanece. Então, não muda, tá? Não muda a questão física. Tá bom, pastor. Mas o que é que muda? Onde é que está a diferença aqui? Vamos ler a seção 6. Ainda lidando com isso. A doutrina geralmente chamada transubstanciação, que ensina a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração por um sacerdote ou por qualquer outro meio, é contrária não só às Escrituras, mas também ao senso comum e à razão. Destrói a natureza do sacramento e tem sido a causa de muitas superstições e de crassa idolatria. Então, você vê que os reformadores aqui, os divinos lá de Westminster, vão lá e dão logo, acabam com esse negócio de que transforma fisicamente, e eles são duros. Vão dizer que isso aí é superstição e crassa idolatria, né? Por não ter base bíblica. Diácono Jeremias levantou a mão ali atrás, por favor, meu irmão. Pastor, em relação ao pão, é só uma dúvida. Porque tem determinadas religiões que ainda comem pão sem fermento. É o judaísmo, por exemplo. No nosso caso, não tem nada a ver ser com ou sem. Eu acho que entrar para o tipo em si, para o tipo, né? Porque veja a que nível a gente pode descer as coisas, né? Mas é o pão, de tal jeito ou de tal jeito, era com ou sem fermento, era assim ou assim, aquilo outro, era aquilo outro. Você pode descer disso aí, até um especialista no pão haveria de dizer várias coisas aqui que pode ser específica de um tipo de pão que era comido naquela época e que, portanto, só poderia ser aquele tipo de pão. Veja, irmão, quem fazia isso? Quem é que o Novo Testamento lidava com, diz assim, a distância que você pode andar no dia do Senhor? Quem é que lidava isso? Cuidado com o legalismo, né? É com muita água, é com pouca água. É parada, é corrente, é no joelho, é não sei o que. Aí começa as discussões. Isso aí é a escolástica protestante, né?
A turma discutia até, presbítero Rubem, qual foi o caminho que Satanás fez ao percorrer pela terra antes de tentar Jó. Não é assim que ele disse? Estava onde? Estava andando aí, percorrendo a terra. Eles vão discutir aí, quer saber onde é que ele, por onde é que ele andou, onde é que ele foi primeiro. E tem uns que acreditam ainda, que diz que eu era não sei o quê, bruxo, e o cão me contou isso e isso. Eu digo, mas o cão não é um pai da mentira? Você acha que ele contou alguma verdade para você? Então é difícil. Entendeu? Agora veja, o que é que precisa ser? Pão e vinho. Pão não é tapioca, não é biscoito, é pão. E vinho é vinho, certo? Não é suco, é vinho. Pronto, não está resolvido, é pão e vinho. Ok, irmãos? Tá certo? Agora Diácono Jeremias, essa pergunta é excelente. Essa pergunta, não fica com dúvida, irmão. Onde é que ele tira a dúvida? Onde é que tira a dúvida? Na escola dominical, a melhor escola da terra, a melhor escola do mundo. É na escola dominical que ele vai tirar a dúvida. Tira mesmo a dúvida, pergunta. Muito bem. Fui falar para tirar dúvida, pronto, né? Alberto. Pastor, Diga, algumas igrejas protestantes, não vou falar as reformadas, mas as protestantes, inclusive pelas quais eu já passei, elas não utilizam vinho, propriamente dito, suco de uva. Neste caso, a Santa Ceia está inválida por transgressão a um dos elementos? Olha, meu irmão, eu acho que usar o termo inválido, eu não tenho autoridade para dizer que está inválida, né? Até porque a autoridade na administração da ceia reside naquele que a instituiu, que foi o próprio Deus. Não está nem no ministro, nem nos elementos, mas no Deus que a instituiu. Agora que está imprecisa, a prática está. Está imprecisa, porque a Bíblia diz para ser o quê? Ok? Inválido, eu não teria ousadia de dizer que foi inválido, certo? Assim como em outros sacramentos, como o batismo, às vezes a gente invalida, né? Por quê? Porque a gente vê que está completamente contrário. Então, a pessoa não foi batizada numa igreja que é chamado de batismo sem ser batismo. Mas é complicado. Você foi lá numa igreja tal, batizado em um local que não é igreja. Aí esse batismo não é válido. Né? Não é nem que a gente invalide. Não é válido mesmo, não foi um batismo. Alguém levantou a mão de novo? Jeremias. Pastor, como diácono, né, eu conversando aqui com o Giovanni. Eu estou vendo ele aí toda hora. A gente estava questionando aqui em relação à cor do vinho, né? Porque eu nunca preparei uma ceia e nunca vi em nenhuma igreja uma ceia com vinho branco. É somente o tinto vermelho, né? Então, veja bem. Tem alguma coisa a ver ou não? Então, tem a cor da uva. Apesar de eu não ser um conhecedor de vinho, eu só abstemo, meus irmãos, pela graça de Deus eu não bebo nada. Eu bebo vinho quando na ceia. Eu não sou um profundo conhecedor nem dos tipos de vinho. Não saberia nem argumentar com os irmãos aqui. Mas a cor, né? A cor. E eu acho que a representação do sangue por um vinho branco, né? Eu acho que não é muito boa não, né? Então, provavelmente deve ter sido ali, para ilustrar, para provar o ponto, deve ter sido um vinho de uvas realmente rubras, né? Então, eu acho que essa questão aí deve ser levada em consideração por nós. Muito bem. Seção 7. Pastor Rogério.
Eu não tenho nenhuma objeção em relação à ceia, como o senhor apontou, mas só para efeito de clareza para a igreja que vão se deparar com isso, em termos conciliares, o nosso concílio diz que os elementos podem até, o vinho pode ser substituído pelo suco de uva, porque continua sendo o fruto da videira. Né? Não é que eu não creia como o senhor apontou aí, mas só para, em termos conciliares, existe essa tolerância nesse ponto. Até porque, veja, tem muitas igrejas que ainda servem suco de uva. A gente vai entrar numa questão, numa discussão aqui importante, inclusive. A pasteurização, etc., isso só surge muito tempo depois, com Louis Pasteur. Então, há raríssima evidência de que o que Cristo bebeu foi suco de uva. Então, eu prefiro ficar com a Bíblia do que com qualquer decisão conciliar. Então, eu não vou. Na minha igreja servia vinho. Ah, mas fulano é alcoólatra e veio, não pode sentir o cheiro do vinho. Normalmente, a pergunta que vem em seguida logo é essa. Fulano converteu, né? Mas ele converteu com a graça de Deus. Certo? Com a graça de Deus. Ele converteu, vai tomar ali, vai participar da ceia. É a minha concepção, particularmente, tá, irmãos? Essa é a minha concepção. Ministerial. Agora tá. E tem uma outra questão que surge a partir daí. Pão com... como é que chama a substância, amor? Glúten. Tem gente que não pode comer pão com glúten. O que é que a igreja deve fazer num caso como esse, irmãos? Você sabe que o glúten, o pão está sendo preparado lá com glúten, existe uma cozinha específica com todo o material que não pode o glúten nem encostar. Se encostou, você contaminou a cozinha. Contaminou a colher, a panela. Não pode ter resquício nenhum, zero resquício de glúten. É uma cozinha própria que não entra nada de glúten. Então a pessoa tem intolerância a isso. O que é que a igreja deve fazer? Providenciar um pão sem glúten, deixa num ambiente próprio, traz uma faca, um local de guardar próprio, vai ser usado só para cortar o pão para aquela pessoa que tem aquela intolerância. Então a igreja pode fazer esse tipo de cuidado. Certo? Foi? Por favor. Só lembrando aqui que nós tivemos essa questão posta para a gente durante um período, que foi a estadia de um seminarista aqui que trabalhou conosco, que a filha dele tinha intolerância, mas severa mesmo. E aí foi tomada exatamente essa providência, de preparar um pão especial para ela, e às vezes até por eles mesmo, para que não tivesse nenhum tipo de mal entendido, e aí então ela poder participar. Mas foi essa a decisão do conselho na época. Okay. Muito bem. Vamos caminhar aqui, que a gente tem pouco tempo. Vamos terminar pelo menos a sessão 7. Vai ficar faltando só a 8. Gente, vamos ver se a gente caminha aqui. Vamos lá. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis deste sacramento, sessão 7, também recebem intimamente pela fé a Cristo crucificado e a todos os benefícios da sua morte, e dele se alimentam, não carnal ou corporalmente. Agora, olha a expressão aqui, mas real, verdadeira e espiritualmente. Olha só. Nós vimos na sessão anterior que, Diácono Raimundo Paes, o pão fisicamente não se transforma no corpo. Nem o cálice, o vinho, fisicamente se transforma no... Mas, ao participarmos destes elementos, ok? Portanto, não estamos sendo alimentados de forma física, e a expressão da confissão aqui é carnal ou corporalmente, ao participar do pão, por exemplo. Porém, estamos, ao ingerir ali o cálice e o pão, real, verdadeira e espiritualmente tendo comunhão
real com Cristo Jesus. Real. Calvino, mais maduro ao desenvolver essa doutrina, a doutrina dele sobre a ceia é chamada de instrumentalismo. E basicamente a doutrina dele é dizer: o que a Bíblia diz que acontece com você quando você participa do sacramento, o que está na palavra de instituição é o que acontece. Então você participou do quê? Do corpo. E você participou do quê? Do sangue. Foi o corpo que eu comi e foi o sangue que eu bebi, mas não foi o corpo fisicamente, não foi o sangue fisicamente, mas uma realidade que é o quê? Espiritual. Irmãos, todos compreendem isso? Todos compreenderam isso? Você está de verdade tendo comunhão com o corpo de Cristo e com o sangue de Cristo. Lembre-se que a palavra comunica a Cristo e que os sacramentos igualmente comunicam a Cristo, e ambas as realidades, quer seja pela ministração da palavra ou pela ministração dos sacramentos, realmente nós nos apropriamos dele. Então a ceia não é um mero simbolismo, certo? Não é um mero simbolismo. A realidade, porque veja, olha para mim, você tem corpo e você tem o quê? Espírito, não é assim? Você consegue ver o seu espírito? Você está conseguindo ver o seu espírito? Quando o espírito sai do corpo, o que acontece com a gente? Morte física, né? Não é isso? Agora, seu espírito é real? É ou não é? É real. Ainda que você não veja. Então, não pense que a realidade espiritual não é real porque você não a vê e porque ela não está ligada aos seus sentidos, quer seja o sentido que for. Ok? Irmão ali. Pastor, durante a abertura da Olimpíada agora recente, eles ensinaram lá a Santa Ceia de Cristo com os apóstolos. Além de uma forma desrespeitosa e blasfêmia, o que nós temos mais ali naquela cerimônia ali? Meu irmão, aquilo ali foi os franceses, muito recentemente é porque quando a gente vai ficando velho, coisa que aconteceu de 10 anos para cá, para a gente é recente, né? É impressionante. Então vocês vão lembrar que tinha um clarinzinho, um folheto, né? De um local lá chamado Charles Hebdo, certo? O que eles faziam? Eles faziam capas, ilustrações, e se você nem procure, irmão, nem procure, eu recomendo que você nem procure as capas que eles faziam, mas eram das maiores. O que a gente viu na Olimpíada é 1/100 da gravidade do que era feito pelo Charles Hebdo nas ilustrações que eles faziam com as pessoas da Trindade, com tudo. Aí um dia resolveram fazer com Maomé. Aí pegaram lá Maomé, fizeram a mesma coisas que os pessoal do Islã considerava o quê? Blasfêmia. Sabe o que foi que aconteceu? Vocês lembram? Entrou 2 cabras de colete, capacete, metralhadora, R15. Os caras entraram no escritório, mataram todo mundo que tinha dentro, mataram gente que estava pela rua também, que foi impedir, e foi-se embora. E disseram: fizemos isso por causa da blasfêmia que eles fizeram conosco. Nós não vamos matar ninguém, nem desejamos que ninguém morra por causa das blasfêmias. Mas nós cremos em um Deus que é vingador e que zela pelo seu nome. E esta é uma grande lição do que os homens sem Deus são, do que fazem, do que creem e de quem adoram. Eu gosto muito do Salmo 2. Não vai dar tempo de a gente terminar aqui a questão da ceia, mas a gente continua domingo que vem, com a graça de Deus, né? A parte aqui da 7 e seguimos, se for necessário, para o outro capítulo. Mas para encerrar, à luz da sua pergunta, veja aí, abra aí sua Bíblia, por favor, no Salmo número 2.
Porque se enfurecem os gentios, aquilo ali é uma expressão de quê, irmãos? De fúria, né? Rebeldia, blasfêmia, né? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os seus príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Esse salmo aqui é um salmo real. Muito provavelmente esse salmo era lido na coreação de um novo rei de Israel, ungido, ele seria ungido. E neste momento de unção, para a consagração desse novo rei, ele inclusive faz uma confissão de fé, ele declara a sua fé, como a gente vai ver aqui no restante do salmo, uma espécie de responso dele. E já nesse momento é dito para ele, olha, você vai ser ungido de Deus, você vai ser o rei de Israel, mas você vai ter muitos inimigos. Obviamente que com todas as suas implicações que se cumprem fiel e cabalmente em Cristo Jesus, a quem aquele ungido simplesmente apontava e representava. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, olha o que é que eles querem fazer: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, vamos quebrar os laços, vamos sacudir as algemas, tirar. Aí qual é a reação de Deus? Isso aí, para esses franceses, para quem for, o que é que Deus está fazendo no céu? Olha aí. Ri-se aquele que habita nos... O Senhor zomba deles. E a maior expressão disso é entregá-los a eles mesmos, como diz Romanos capítulo 1, para fazer esse tipo de coisa horrível. Que abertura horrível. Onde é que está a estética? Onde é que está a beleza? Um lixo. E é bonito que seja assim no francês, que tem sido um povo arrogante, recalcitrante. Em uma noite, na noite de São Bartolomeu, foram mortos todos os protestantes da França, do partido huguenote. É o que dá andar sem Deus. Nenhum preconceito aqui com o povo, mas com o pecado que está sendo praticado por eles. Terrível, irmãos. Terrível. Lá, o grande reformador João Calvino desprezara as institutas. Calvino é francês. O francês que se fala na França é o francês de Calvino. Desprezam a Deus. Agora veja, o que é que Deus faz aqui? Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita os céus, o Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar. Então vai ter um tempo, meu irmão, que a coisa vai acontecer. E no seu furor os confundirá. Aí vem aqui toda a parte da confissão do rei, etc. Vá para o versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízo da terra. Servi o Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Graças a Deus, porque a ira que haveria de cair sobre nós veio sobre Jesus Cristo. Senão a gente estava fazendo esse mesmo tipo de erro aí. Mas a ira vai estar reservada para quem faz esse tipo de blasfema contra o nome do Senhor. Deus vai dar a paga no dia certo, no momento certo. Bom, vamos orar encerrando, irmãos, a nossa classe. Convidar o pastor Marcos Rogério para fazer essa oração. Obrigado, Senhor, pela instrução da Tua palavra, trazida pelo Teu servo. Obrigado, Deus, porque dia a dia o Senhor tem solidificado a nossa fé através do conhecimento da verdade. Obrigado, Senhor, por esta igreja, pelos Teus servos, ministros, presbíteros desta igreja, que zelam pelo fiel ensino da Tua palavra, que compreendem que a verdadeira fé é fundamentada na verdade do Evangelho. Amém, Senhor. E na medida que conhecemos a verdade do Evangelho, mais e mais, conhecemos o Senhor mesmo e a Tua vontade para o Teu povo santo. Ajuda-nos, ó Deus, a andar nesta verdade. Também, Senhor, nós, como ouvimos aqui, pedimos que o Senhor dê santa indignação mesmo ao nosso coração, para não tratarmos da iniquidade deste mundo como só menos, com uma falsa piedade. Mas ao mesmo tempo, Senhor, dê descanso ao nosso coração, sabendo que o Senhor vindicará
a tua justiça, derramando a tua ira contra todos aqueles que pecaram contra o Senhor e não se arrependeram. Nós também te louvamos, porque nós, ó Deus, poderíamos de fato, real e verdadeiramente, estar entre estes que zombam e desprezam o nome do Senhor, mas somos alcançados pela tua graça, pela tua compaixão. Por isso, dê-nos temor, mas também humildade, sabendo, ó Deus, que amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Amém, Senhor. E que não somos visitados pela tua ira, porque o Senhor nos levou ao teu Filho para beijá-lo, para reconhecermos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e dele, ó Deus, desfrutarmos, por meio dele desfrutarmos a verdadeira salvação graciosa do Senhor, o Cristo bendito, nosso Senhor, que sofreu a ira do Senhor em nosso lugar. Obrigado por esta aula, Senhor. Obrigado pelo ensino da verdade. Fortaleça esta igreja, sustente-a na verdade. Abençoa o teu servo, reverendo Alexandre, para que continue fielmente ensinando a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.